E as plataformas digitais devem ser notificadas nos próximos dias para que atuem no combate à violência às escolas. O secretário nacional do Consumidor, Vadi Damus, assinou na última quinta-feira os documentos que serão encaminhados. Após o recebimento, as plataformas vão ter até 72 horas para enviar um relatório sobre as medidas tomadas. A medida acontece, lembrando, depois de uma sequência de ataques e também de ameaças a escolas e instituições de educação por todo o nosso país. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, afirmou que a plataforma de rede social que não excluir as postagens ilícitas sobre violência escolar ou ameaças pode ser até banida do Brasil. Para falar sobre isso, então, a gente convida os deputados federais Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina e vice-líder da minoria na Câmara, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Bom dia, deputados. Obrigada por conversarem com a gente. Muito bem-vindos. Bom dia. É um prazer. Bom dia, Gilson. Bom dia, Chico. Obrigado pelo convite também para a CNN. Começo com o deputado Chico Alencar. Deputado, quero saber a sua opinião sobre essa medida. Pois não. Sobre essa medida especificamente sobre as escolas, envolvendo as escolas e também redes sociais, essa pressão que o governo federal tem feito. Corretíssima, necessária, urgente. A propriedade, de uma maneira geral, tem uma hipoteca social. Os meios de comunicação, especificamente, eles têm uma responsabilidade social irrenunciável. Por isso, inclusive, os meios de comunicação mais tradicionais, televisão, rádio, têm sempre esse elemento, que não se confunde com censura, obviamente. A responsabilidade social, a ética da comunicação. As redes virtuais são muitas vezes antissociais e nada virtuosas, então elas precisam sim de um controle. O ideal, e esse chamamento à responsabilidade existe, é que elas se autorregulem, tenham, como algumas já têm, algumas plataformas já têm, um sistema de controle, um sistema de monitoramento para que o discurso do ódio, a mentira que estimula a ira, a desavença, a destruição de valores civilizatórios básicos não prospere. Esse negócio de deep web é um horror total. Mas o poder público, quando a autorregulação não funciona e não está funcionando, sobretudo em relação no Brasil ao Twitter e ao Telegram, ele tem que agir. E isso é que consta da portaria do Ministério da Justiça e dessas notificações da Secretaria Nacional do Consumidor, porque nós somos consumidores também de notícias, de informações. Isso perfaz o nosso imaginário. E os jovens, sobretudo, são muito vulneráveis a notícias bombásticas quando mentirosas e estimuladoras do ódio. Então, eu entendo que essas medidas são importantes. Um dado, o Ministério da Justiça monitorou, a partir de denúncias, 511 perfis. 431 se mostraram propagadores do ódio, da desavença, da violência. E isso não é saudável, isso não é democrático. Deputado Gilson, o seu partido não concorda com essa medida adotada pelo governo federal. Gostaria de ouvir o senhor também. Vamos lá, obrigado novamente. Existem algumas falhas no argumento do deputado Chico. Primeiro, quando ele compara com a imprensa em geral. Na verdade, a imprensa, de fato, ela é responsável por aquilo que ela diz, porque ela produz o conteúdo. As plataformas não produzem o conteúdo, são os particulares que se utilizam da plataforma, que dão a sua opinião ou praticam qualquer tipo de discurso. Além disso, se já mapearam os perfis, não precisariam dessa medida, se é possível já mapear. Não precisa afetar 220 milhões de pessoas por conta disso. Até isso, na verdade, é contra um princípio do direito penal, que diz que a pena, a responsabilização, não deve ser alheia ou além da pessoa que cometeu. Eu fico imaginando o Zuckerberg, proprietário, CEO da Meta, do Facebook, recebendo um ofício que no Brasil as regras são diferentes e que ele tem que moderar
todos os particulares o que vai ser publicado. Tecnicamente, sequer isso é possível. É impossível. Segundo, mesmo que for responsabilizar ele por conta de uma postagem, sem contar que é muito perigoso você dar esse poder para algum político ou algum órgão fazer. O decreto do Dino, ele é cheio de cláusulas abertas. O que é discurso de ódio? Propagar o comunismo, por exemplo, que vitimou 100 milhões de pessoas no mundo, é um discurso de ódio? É incitar a violência? A depender de quem esteja no cargo, pode entender que sim. Eu, por exemplo, entendo que sim, mas não acho que a melhor forma é deixar que a pessoa pare de falar. Acho que a melhor forma é que ela fale e eu convence ela e as outras pessoas de que esse é um pensamento errado, retrógrado e assassino, e convencê-las todas disso. É muito ruim esse decreto do Dino, porque simplesmente deixa de lado o nosso sistema democrático, onde diz que o legislativo é que faz as normas. Além do decreto fazer uma norma esquecendo o legislativo, aliás, é um mote desse governo, porque nenhum projeto foi enviado à Câmara dos Deputados. Desde janeiro, nada foi votado de interesse do Executivo. E, além disso, além de não precisar, entre aspas, do legislativo para fazer o que bem entende, ele acaba revogando tacitamente normas do passado, como o Marco Civil da Internet, que diz que a responsabilidade é do usuário e não da plataforma. Está lá na lei. A Lei de Proteção de Dados, onde protege qualquer cidadão de que os seus dados não serão compartilhados. Se é errado ou certo isso precisa ser discutido no legislativo. Eu sou muito grato de que a intenção de todo mundo é combater esses atos violentos que aconteceram, inclusive, na minha cidade. Porém, o meio que se está se fazendo não tem nada que ver. Não existe nenhuma comprovação de que a culpa é do Facebook ou do Instagram ou coisa do tipo. É uma vinculação hipotética que é feito em Nárnia. Não tem sentido nenhum. Já foi coletado, inclusive, o depoimento do agressor, e o agressor, e tanto no celular como no computador, nada foi constatado em relação a isso. Nem games. Isso era tudo imaginação. Esse é um problema muito grave que a gente precisa combater anteriormente, que infelizmente a esquerda e o governo são muito reticentes em fazer, que é combater o criminoso. Por que a gente não aprova o fim do foro privilegiado? Por que a gente não aprova a prisão em segunda instância? Esse cidadão, esse vagabundo, deveria estar preso há muito tempo. Ok, deputado. Eu vou passar agora a pergunta para o deputado Chico Alencar. Deputado, o senhor concorda, então, que esse decreto envolvendo redes sociais, também violência nas escolas, deixa de lado, por exemplo, o sistema democrático, segundo o deputado Gilson Marques estava apontando há pouco? Não concordo, não. Nós divergimos profundamente nesse aspecto. É uma realidade nova. As redes sociais, a rede mundial de computadores, são, sim, um meio de comunicação, um avanço, uma democratização, inclusive, da possibilidade de comunicação entre as pessoas, mas também entre grupos, entre empresas, classes sociais. O próprio Estado se utiliza no mundo inteiro das redes sociais. As redes de comunicação tradicionais têm elementos da rede mundial de computadores. Aliás, estamos falando aqui, conversando, graças a isso. É um avanço, uma conquista civilizatória e a democratização é fundamental. Entretanto, insisto nisso, há um gravame social, há uma responsabilidade social absoluta e essas redes têm sido muito tóxicas e o indivíduo sozinho, ele não regula tudo. É uma concepção até diferente do Partido Novo e do Partido Socialismo e Liberdade. O Novo defende o primado absoluto e inquestionável do indivíduo e da propriedade privada. Nós defendemos a responsabilidade social, a socialização e a postura ética em relação aos outros,
Por isso é muito bom quando as plataformas moderam o conteúdo, avisam que, por exemplo, fazer campanha contra a vacina é muito negativo. E muitas aceitam essa regulação. Na reunião que o ministro Flávio Dino fez com quase todas as que atuam no Brasil, apenas o Twitter, a representante do Twitter, reagiu e disse: olha, nós não moderamos nada, não achamos que publicar fotos de assassinos pregressos aí seja estímulo à violência, quando os meios de comunicação, inclusive a CNN, tomaram uma postura muito correta em função, a partir dessa última tragédia, esse ato abominável aí. No caso, pode ser que esse assassino de Blumenau não tinha tanta relação com as redes virtuais, e nada virtuosas, mas o lá da escola de São Paulo, sim, o jovem, o adolescente, menor de idade, inclusive, ele vivia com aquelas imagens, e isso é propagação de ódio, sim. Ideologias, sistemas políticos podem e devem ser livres. Agora, se você, para alcançá-los, prega a destruição do outro, a morte, a invasão de instituições, o quebra-quebra, a depredação, isso aí já configura postura antidemocrática. Então, eu acredito que o Ministério da Justiça fez foi uma portaria e notificar as empresas e verificar perfis. Isso, para mim, não caracteriza de maneira alguma censura, mas postura responsável do governo. O fato é grave. As violências às escolas, esse espaço sagrado que deve ser de harmonia, de afeto, de acolhida e de segurança, tem crescido muito, sobretudo nos últimos 3 anos, e continuam aí. Isso tem a ver, sim, com as redes sociais, antissociais, com essa virtualidade que é muito tóxica. Além do trabalho das pessoas dignas e sérias que operam no campo da ideia nessas redes, é preciso que o poder público também haja. Deputado Gilson Marques, quero te ouvir. Na sua avaliação, esse decreto se trata de uma censura? Vamos lá. Primeiro, existe uma contradição lógica no argumento do deputado Chico. De fato, nós defendemos a liberdade individual e, na concepção dele, os indivíduos não teriam capacidade de identificar ou saber o que é certo ou errado, então eles precisariam de outra pessoa. Interessante é que, para votar em pessoas que irão administrar os seus recursos e delimitar a sua vida, então eles têm condições. Então, é óbvio que isso é uma contradição. E com relação à censura, se você, além de tentar moderar... Deputado, a gente está te ouvindo muito bem, mas a gente não está conseguindo ver a sua imagem. A gente vai tentar reestabelecer esse sinal para a sua resposta, mas a gente já está chegando ao fim já desse painel, de qualquer forma. Eu peço para o senhor concluir rapidamente para a gente conseguir terminar já o debate, porque a gente realmente perdeu o seu sinal. A gente está vendo a sua imagem de forma perfeita, mas parece, na verdade, uma foto apenas. A gente só consegue te ouvir. Deputado, conclua. Não é censura, hein? A fala é a mais importante mesmo, então. Pode falar, deputado. Mas é óbvio que quando você tem um moderador daquilo que você pode ou não pode e você penaliza ele, inclusive esse decreto diz que vai ter uma penalização, mas não diz como vai ser o procedimento e nem a pena, você está censurando. Não tem outra palavra para isso. Você está dizendo que uma outra pessoa tem que interpretar o que é incitar a violência, o que é discurso de ódio, o que pode ou não pode ser publicado. E, na dúvida, para não ser penalizado, o que a plataforma vai fazer? Vai retirar o máximo de informações possíveis. E aí, no limite, essas informações, não necessariamente na visão de um ou de outro, pode ser discurso de ódio. Nós temos que lutar o máximo possível contra esse decreto e contra essa política de censura, infelizmente. Muito bem, eu agradeço a presença dos 2 deputados federais, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, e do Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Aos 2, obrigada pela participação aqui. Um bom dia aos senhores, um bom fim de semana também. Obrigada.